anúncios, vamos entrar na mensagem desta noite, tá bom? Abra sua Bíblia no livro de João. Livro de João, apóstolo João. E eu vou abrir aqui a mensagem no meu telefone, né? Hoje essa tecnologia aí nos ajuda nisso. E aí eu abro aqui e aí a gente conversa. Muito bem, a mensagem dessa noite tem como título Jesus Restaurador de Vida, Restaurador da Vida. Amém, igreja? A igreja está muito quietinha hoje. Vocês estão tímidos, gente? Vocês estão tímidos ou vocês estão cansados da semana? Eu acredito que vocês estão cansados, né? Mas eu tenho certeza que cada um de vocês aí está com uma imensa alegria de estar aqui presente. O capítulo do livro de João é o capítulo 6. Abra aí, procure o capítulo 6 do livro de João. Pois bem, o capítulo 6 de João, e aí depois nós vamos ler algumas partes deste capítulo, fala de um momento da história onde a pessoa de Jesus, ela já havia estado com as pessoas aqui na terra, já havia vivido algum tempo do seu ministério, dos seus 3 anos, quase 3 anos e meio do seu ministério. E o relato do livro de João diz que Jesus, nesse momento, ele já havia se manifestado algumas vezes para grandes multidões, para muitas pessoas. Jesus já havia feito curas, certo? Jesus já tinha alimentado pessoas, Jesus já tinha suprido muitas necessidades. E a fama de Jesus, a pessoa de Jesus já estava se tornando muito conhecida. E eu e você sabemos bem que durante o relato da história de Jesus, muitas multidões o seguiam. E no capítulo 6 nos fala um pouco sobre isso, que muitas pessoas viram milagres e deslumbrados por um possível rei que os sustentaria por seu poder, sem que eles tivessem que trabalhar e sofrer com enfermidades. Veja bem, se fosse nos dias de hoje, eu e você, com as nossas enfermidades, com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, se você soubesse de alguém que pudesse te trazer cura, que pudesse suprir as suas necessidades, como ninguém jamais antes havia feito. Eu e você vivemos num mundo opressor, porque aqui eles viveram um contexto de opressão romana, eles estavam sendo oprimidos. Imagina eu e você agora vivendo, né? Nós estamos vivendo num mundo totalmente materialista, né? De muitas taxas, de muitos impostos, e a gente às vezes se cansa de tanto que a gente paga nesses impostos. E aí a gente se sente sufocado, porque o nosso recurso cada vez diminui mais. E o contexto aqui também não era muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. E aí imagina se eu e você tivesse uma oportunidade então de ser aliviado desse fardo, dessa sobrecarga. E aconteceu isso naquela época. Eles conheceram a pessoa de Jesus, reconheceram essa pessoa tão maravilhosa, tão atenciosa, que supria as suas necessidades. E aí então eles tinham agora a oportunidade de levantar um novo rei. Um novo rei. Porque naquela época as pessoas estavam cansadas daquela tirania, daquele rei daquela época, daquelas autoridades que oprimiam o povo. E agora eles olham para Jesus e pensam assim: olha, esse é o nosso rei. Essa pessoa que nós temos que exaltar, nós temos que colocar no trono. Esta pessoa é a pessoa certa para governar o nosso país, para governar o nosso estado, para ser prefeito da nossa cidade. Uma pessoa que ama, que cuida, que ama o necessitado, ama
a todos aqueles que estão sofrendo, aquele que traz cura física e traz cura espiritual. E eles então ali enxergam a pessoa de Jesus como uma oportunidade de um novo rei. O interessante é que no versículo 15 do capítulo 6, aí você pode acompanhar comigo, o versículo 15 do capítulo 6 diz o seguinte: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Veja bem, Jesus estava prestes agora a receber todas as homenagens, de ser exaltado, de ser glorificado por aquela nação. Mas Jesus, ele sabia exatamente que a sua missão aqui na terra era a missão de mostrar a pessoa do Pai, de mostrar a Deus, um Deus de amor. Ele sabia que o reino dele não era este, e não era aqui que ele deveria ficar e governar aquela humanidade e resolver os problemas daquela humanidade, todos os problemas naquele momento. Ele tinha uma missão muito especial, e nós sabemos que a missão de Jesus naquele momento era de salvar e anunciar a muitas pessoas a água e o pão da vida, e então morrer na cruz por cada um de nós, para que tivéssemos remissão dos nossos pecados. Essa era a missão de Jesus, salvar pessoas. Mas as pessoas queriam que ele ficasse, queriam que ele fosse exaltado, colocado uma coroa, as mais belas e bonitas roupas, e o colocassem talvez num trono magnífico, dentro de um espaço perfeito, um palácio. Mas não era isso que Jesus veio para fazer. E então o texto diz que Jesus, ele se retira novamente, sozinho para o monte. E nós sabemos que quando Jesus, ele se retirava para o monte, ele tinha o objetivo de estar só, mas diante de seu Pai, diante de Deus, buscando forças, buscando sabedoria, para que ele cumprisse com a sua missão. No verso 16 ao verso 21, eu quero que você acompanhe essa leitura. Ali diz o seguinte, preste bem atenção: ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitando por um vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. E aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. Então, eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Olha que maravilha, que preciosidade! Eles estavam envoltos a uma tempestade em alto mar, cerca de 25 a 30 estádios, girava em torno de 5 a 6 quilômetros de distância da terra, da beira do mar. E eles ali sem saída, encurralados por altas ondas, o vento soprava, o medo e o desespero tomavam conta, porque por mais que eles tivessem vivido aqueles momentos com a pessoa de Cristo Jesus, eles ainda não entendiam que precisavam confiar plenamente no Senhor, e não ter medo, e não entenderam ainda que eles precisavam se entregar por completo a vida deles nas mãos do Senhor. Porque, queridos, não existe nada de mais precioso do que eu e você entregarmos a nossa vida por completo nas mãos do Senhor. E quando eu digo por completo, não é simplesmente na oração, é entregar a criação dos meus filhos nas mãos do Senhor, é entregar o meu casamento nas mãos do Senhor, é entregar o meu trabalho do meu dia a dia nas mãos do Senhor, é entregar o meu carro, a minha casa, para que Deus tome conta e Deus cuide disso.
é entregar todos os departamentos da minha vida para o Senhor. As causas impossíveis, aquelas coisas que eu e você sozinho não temos força. E às vezes quando olhamos para o companheiro do lado, olhamos para a nossa família, nós não enxergamos ninguém que possa resolver. E este problema maior, somente a pessoa de Cristo Jesus pode resolver. E ali para aqueles homens, desesperados, tomados pelo medo, somente a pessoa de Cristo Jesus pôde salvar a vida deles. Sabe que a Bíblia também nos traz uma história mais à frente, em que quando Cristo ressuscitou, Maria, ela foi até o túmulo de Cristo para procurá-lo, para embalsamá-lo, levar o perfume. E quando a história diz que quando ela chega lá, ela não encontra Jesus. Ela foi ao encontro de Jesus, mas ela não encontrou Jesus. Jesus havia ressuscitado, conforme a palavra de Deus, conforme a profecia bíblica. E ela então ali encontra dois homens em pé. E ela dialoga com esses dois homens que eram dois anjos. E ela conversa com esses homens. E esses homens tentam acalmar Maria, dizendo para ela: fique tranquila. Por que está chorando? Eles perguntam: por que choras? E ela explica: porque levaram o meu Senhor. Se vocês sabem, me entreguem, me devolvam, diga onde ele está. Ela estava desesperada porque ela não sabia mais onde estava o seu Salvador. E eis que uma outra voz fala por detrás dela e pergunta para ela: por que choras? E ela repete a mesma coisa. E ela, achando que este homem fosse o jardineiro daquele local, daquele cemitério, daquela região, ela se vira e ela de cabeça baixa conversa com esse homem. E esse homem então diz assim: por que choras? Novamente ele pergunta. E ela explica. E este homem era Jesus, e Jesus diz para ela assim: não temas. E quando Jesus diz para ela: não temas, ela reconhece o mestre, ela diz: Rabone, mestre. Ela reconhece a pessoa de Jesus pela voz, porque ela ainda não tinha olhado para Jesus. E olha que magnífico que aqui nessa história, imagine a escuridão do mar, as ondas impetuantes, e o barulho, e o mar bravejante, o barco balançando. E aí então Jesus vem se aproximando por sobre o mar, e eu acredito que eles não enxergaram o rosto de Jesus, eles não viram que era Jesus talvez, e ali o texto bíblico diz que eles temeram achando que pudesse ser um fantasma, porque eles ainda não tinham aprendido o evangelho de um todo. E aí Jesus diz uma frase para eles: não temas, não temas. E quando Jesus diz para eles: não temas, eles reconhecem imediatamente a pessoa de Jesus. Amém por isso? E queridos, a cada dia, a cada momento, Jesus tem falado conosco. E Ele quer falar comigo e contigo também. Mas para isso, eu e você precisamos confiar. Nós precisamos ter uma palavra que é muito pequena, mas de um significado extraordinário, com apenas 2 letras. E esta palavra é fé. Eu e você precisamos ter fé, precisamos confiar que a pessoa de Cristo, ela pode sim restaurar a minha e a sua vida. Independente do que esteja acontecendo, independente do que eu e você temos passado. Uma outra lição muito importante, que nós lemos no verso 15, que nós precisamos aprender também, é que naquele momento Jesus estava para ser exaltado, mas Jesus não tinha interesse nesta terra, não tinha interesse nos bens materiais, nessa terra propriamente corrompida, cheia de pecado. Ele tinha interesse na humanidade, nos filhos dele.
Ele não buscou a própria exaltação. O que Deus quer para nós não é o que o mundo quer. Talvez se nessa noite eu e você estamos buscando exaltação, nós estamos buscando ser glorificados por tudo que a gente faz, e nós não exaltamos primeiramente o nome de Cristo Jesus, nós não estamos no caminho certo. Nós acabamos de cantar que tudo por Ele, tudo quanto fizermos, precisa ser por Ele. Precisamos confiar que Ele também, por nós, tudo fará. Uma outra grande lição é que entendemos que quando Cristo, Ele se retira e Ele entra em contato com o Pai, Ele se sente fortalecido. E então Ele sai para enfrentar a tormenta. Após um tempo de refrigério espiritual, Jesus foi ao encontro de seus discípulos. Havia um vento contrário que fazia com que o barco dos discípulos se enchesse de água. Era um momento difícil para eles. E Jesus sabia. E Jesus sabe exatamente o que eu e você precisamos, antes mesmo que nós falemos ou pensemos. Ele sabe o que está dentro do meu e do seu coração. Jesus sabe exatamente quando passamos por tempestades, por tormentas de vento. Ele tudo vê e sempre vem nos socorrer. Mas é preciso ter fé e conhecer verdadeiramente a Cristo. Caso contrário, acharemos que Ele é exatamente o oposto do que Ele realmente é. Veja bem, vou ler de novo. Mas é preciso ter fé e conhecer verdadeiramente a Cristo. Caso contrário, acharemos que Ele é exatamente o oposto do que Ele exatamente é. Ou seja, quando eu e você não nos entregamos nas mãos de Deus, quando não confiamos e não temos fé na pessoa de Cristo Jesus, que Ele pode restaurar a minha vida, nós vivemos dissolutamente, vivemos como queremos, do jeito que queremos, e então as coisas não dão certo. E aí nós nos questionamos, mas por que, Senhor? Por quê? Porque talvez nas coisas pequenas do meu dia a dia eu não coloco a Jesus à frente. Eu procuro fazer do meu jeito. Quando eu tenho que conversar com alguém, ter um diálogo difícil, uma problemática, eu não peço para que Jesus esteja comigo. Quando talvez eu preciso ir ao mercado, fazer as compras do mês, e chega no final, eu chego em casa, olho para a sacola e digo, mas está faltando coisa, mas faltou dinheiro. É porque eu não convidei o Senhor para ir comigo no mercado. Quando muitas vezes eu quero abandonar alguma prática errada, e eu tento resolver sozinho, e depois eu pergunto onde estava o Senhor, é porque eu não convidei Ele para que Ele fizesse a obra em mim. Nesta noite eu gostaria que eu e você saíssemos daqui pensando, e não tendo dúvida, de que nós precisamos confiar inteiramente no Senhor. Nós precisamos crer que Ele é o único que pode restaurar a minha e a sua vida. Nós estamos enganjados em um projeto que todos nós estamos vendo, Missão Caleb. A Missão Caleb, irmãos, é um evento criado por Deus, executado pela igreja, para que toda a igreja, sem exceção, se envolva na missão. E a Missão Caleb, queridos, para que vocês saibam, existem pessoas, talvez não nessa igreja, mas já deve ter ouvido aqui nessa igreja, pessoas que muitas vezes nem batizadas são, e estão participando da Missão Caleb, porque entenderam o objetivo da missão. E eu digo nessa noite para cada um de nós, é que se você ainda não experimentou viver o Evangelho, se você ainda não experimentou arregaçar as mangas e colocar em prática tudo aquilo que você tem aprendido, então eu e você seremos sepulcros caiados, seremos vazios, sem razão de existência.
sem sentido nenhum. Sem sentido nenhum. Quando eu e você colocamos o pé na água e decidimos então nos entregar de corpo e alma, e de alguma forma, nem que seja através do meu testemunho, anunciar a pessoa de Jesus, a minha vida não será por completo restaurada. O convite de Jesus para mim e para você nessa noite é que eu e você, primeiramente, entreguemos a nossa vida nas mãos dele, completamente. Coloque em prática, em exercício, cada coisa do seu dia, da sua vida, por mais simples e objetivo que seja a sua oração, coloque nas mãos do Senhor e esteja pronto para executar a obra que Ele nos confiou. Amém? Por isso, Deus seja louvado, que esse seja o nosso objetivo, que esse seja o nosso foco, de nos salvarmos e salvar pessoas para a eternidade. Amém? Vamos cantar então? O pessoal do louvor vem se aproximando. Eu gostaria de que, enquanto a gente vai cantando, não sei, Gabriel, se eu posso, senão tu me diz. Vocês podem vir à frente, trazer o seu pedido de oração, o seu agradecimento, em atitude de reverência, louvando e adorando a Deus. Volte para o seu lugar, continue adorando a Deus. E aí então depois nós vamos estar orando para encerrar este culto, mas que ele continue no meu coração e na sua mente também, tá bom? Vamos ficar em pé para Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou a estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Cante e declare ao Senhor. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou a estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. O Senhor diz para cada um de nós nessa noite: Não há o
Feche seus olhos. Grande Deus e Pai eterno, ó Senhor, nesta noite o nosso coração se enche de alegria, Pai. Nós sentimos fortemente a presença do Teu Santo Espírito, Pai querido. Obrigado, Senhor, por ter nos enviado esse Consolador tão precioso, Pai. Essa pessoa maravilhosa que está dia e noite falando ao nosso coração. Ó Pai, por favor, nos ajuda a cada vez mais entendermos a preciosidade que é de confiar inteiramente em Ti, Pai. Obrigado, Pai, pela promessa para cada um de nós que não precisamos temer, porque pela Sua mão poderosa seríamos sustentados. Nesta noite, esta igreja também diz para Ti, Pai, que nós queremos, além de nos entregarmos inteiramente, nós queremos Te servir, Senhor, mostrando a toda a humanidade a pessoa de Cristo Jesus, porque somente Jesus pode restaurar as vidas. Vidas quebradas, vidas destruídas, por muitos motivos, Pai, que Tu conheces, mas realiza a Tua obra através de nós. É isso que clamamos e pedimos, em nome santo de Jesus. Amém, Senhor, amém. Deus os abençoe e até amanhã, estamos juntos.